Fala, gente, Trader Coach na área aí. Vamos falar agora sobre uma questão que sempre me perguntam, médias móveis, né? Por que as médias móveis funcionam? Bem, as médias móveis funcionam porque o que é uma média móvel, né? A gente tem o gráfico separado por candlesticks, no caso, e aí, para a gente formar uma média móvel, a gente considera X candlesticks, né? Ou seja, X períodos, cada candlestick seria uma vela de 5 minutos, uma vela de 1 minuto, 60, diária, assim por diante. E essas velas, elas tendem a gerar abertura, máxima, mínima e fechamento. Eu poderia formar uma média móvel baseada em fechamento, em abertura, em máximas, em mínimas, porém, eu teria que pegar sempre o mesmo valor da sequência, tá certo? Se eu estou considerando máxima, tem que ser todos os períodos ser considerados as máximas. Se fosse a mínima também, fechamento a mesma coisa e abertura a mesma coisa. A gente hoje tem basicamente dois tipos de média móvel que são os mais usuais, né? São a média móvel aritmética, que é você considera dar o mesmo valor para cada período, né? Então, se você tem uma média móvel de 5 períodos, você soma os valores do fechamento, da abertura, ou da máxima, ou do fechamento, e divide por 5, né? E a média móvel exponencial, onde você vai dando maior peso para os valores mais recentes. Então, assim, o primeiro período, se for, vamos dar um exemplo aqui, se for uma média de 5 períodos, ele tem vezes 5. O segundo período é vezes 4, o terceiro vezes 3, o quarto é vezes 2, o quinto é vezes 1. E aí você tem um menor grau de importância no mais longo, no mais distante, e dá um valor mais aproximado do que está acontecendo agora. As minhas médias móveis eu uso a exponencial, por quê? Como a gente faz day trade, é muito importante que a gente tenha em mente o que está acontecendo agora. O que aconteceu há 2 horas atrás, para o day trade, não tem o menor valor, tá certo? E a gente tem que considerar que, sendo exponencial, vocês têm que pensar assim, como ela dá um valor maior para o que está acontecendo mais recente, ela tende a ser mais rápida as alterações entre a média móvel exponencial e a média móvel aritmética. Então a gente sempre vai ouvir por aí que a média móvel exponencial ela é mais rápida e a aritmética mais lenta, tá ok? Bem, como que a gente vai entender aqui? Vamos para o gráfico aqui que eu vou explicar quais são as médias móveis que eu uso e por que eu uso e vai ficar mais claro. Bem, eu uso essas duas médias móveis aqui, né? A roxa e a azul. Eu não quero entrar agora no mérito da periodicidade dessas médias móveis, mas eu quero que vocês entendam o conceito que tem por trás delas, tá certo? Bem, a ideia sempre vai ser a mesma, por exemplo, do value-up, do ajuste, né, que a gente comentou num vídeo atrás aí. Então imagina o seguinte, você tem um preço médio aqui. Se o preço está longe da média, quando ele chega na média, quem acreditava que ia cair, começa a falar, opa, agora ele voltou na média. Aqui se torna atrativo para vender de novo. Se o preço estivesse acima da média, quando ele volta na média, se torna atrativo para comprar, porque fazia tempo que ele não está ali. A gente observando esse gráfico que está na minha tela aqui, vocês vão ver essa característica bem fácil de ver. Então a gente tem o preço acima da média, chega na média o pessoal tenta comprar, quando volta ele perde a média e quando ele volta na média o pessoal, opa, voltou a ficar atrativo para vender. Opa, voltou a ficar atrativo para vender. E aí o mercado mexe-se assim. Vocês vão ver duas médias móveis no meu gráfico, tá certo? Por que duas médias, né? A gente costuma falar que o mercado ele move-se assim. Então o que é isso? O mercado ele faz uma perna de tendência e uma perna de correção. Em movimentos mais voláteis, a diferença entre 50% e 61,8% é bem grande. Então eu determinei que isso aqui não é um ponto, e sim uma região, né? O que as médias fazem? Elas tentam me identificar onde é a região que no caso aqui, se o índice vai cair, onde que ele teria problema. Então ele me gera uma região, não um número, tá certo? Eu tenho uma região de problema, uma região
de problema, entendeu? Região. E aí por isso que eu uso duas médias móveis, tá certo? Normalmente, no meu setup, a subida, ela para na região de média. Então, quando a gente estiver falando, o mercado vai subir, perna 1, perna 2, a subida para na média. Se o mercado vai cair, a ideia é oposta. Ele para na média, mas para vender. Então, eu tenho a ideia de onde vai vender, tá certo? O que que acontece? Quanto mais lento tiver a sua média móvel, significa que ela é de maior período. Ou seja, a que mexe menos é a de maior período. A que mexe mais, ela tem um período muito mais curto. Em tempos gráficos mais curtos, por exemplo, 1 minuto, a alteração de preço em relação à média, ela passa a ser muito mais constante, ou seja, o preço acaba passando da média móvel com muito mais facilidade, as alterações. Então, as minhas médias móveis, elas visam buscar a duração da tendência. No caso aqui é uns 60 minutos, tá certo? Mas o objetivo meu é permanecer enquanto o preço estiver em tendência. Então você tem as características e eu tento ficar o maior tempo possível, tá certo? Lá no próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre os meus indicadores, aí vai estar por que eu uso um determinado conjunto de média móvel para o gráfico de 60, outro determinado conjunto de média para 1 minuto e outro conjunto para os 5 minutos. São 3 conjuntos. E aí eu vou conseguir explicar para vocês mais fácil, tá certo? Bem, eu acho que deu para ter uma noção do que é o uso da média móvel e por que a gente vai estar utilizando duas médias no gráfico. Acho que é bacana, principalmente para quem começa a assistir meus vídeos, para quem está acompanhando aqui sempre que eu falo, é importante a média móvel para você saber, bem, o preço está abaixo da média, eu vou apostar sempre na queda, se ele estiver acima da média, eu estou apostando sempre na compra. Essa é a teoria do meu setup, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Até semana que vem, um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!